Estamos iniciando mais um programa para toda a região norte de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje, sempre com oferecimento da Drogaria Catarinense, a maior e melhor rede de farmácias do Brasil, 100 anos de uma grande história. Também aqui conosco a Fullport, uma empresa lá de São Francisco do Sul de armazenagem no mercado internacional, referência, viu? Fullport. Também conosco Allianz Casas Pré-Fabricadas. Lá você encontra o sonho construído de uma forma muito bacana, Allianz Casas Pré-Fabricadas de Joinville para todo o estado de Santa Catarina. Igualmente com a IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, olha, uma empresa, uma clínica completa para tudo quanto é coisa de osso. Aí você encontra lá na nossa IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, fica aqui na Rua Blumenau. Tem agora convênio com o Hospital Bethesda, lá em Pirabeiraba. E a imobiliária Zibel. Zibel é aluguel, aluguel é na Zibel. Um abraço para a Rui e toda a sua equipe, gente muito competente. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Darcy de Matos. Grande destaque em Brasília, hoje nesse momento que o Brasil vive de mudanças. Tudo bem, deputado? Sérgio, é um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho de Brasília, de Santa Catarina e de Joinville. Darcy, na tua passagem pela política aqui na Câmara de Vereadores, depois na Assembleia Legislativa e agora Brasília, os mundos são completamente diferentes. Lá, eu imagino que você tenha dificuldades até para encontrar os gabinetes, porque aquilo lá é um monstro, né? Mas você já adequou-se, já adaptou-se bem com aquela vida, Darcy? Então, Sérgio, a experiência, com certeza, da Câmara, da Assembleia, ajuda um pouco. Mas quando a gente chega a Brasília, tudo muda, a começar pela parte física. Você demora alguns dias para entender os locais, reunião no salão tal, no auditório tal, então é muito grande, são muitos deputados, né? Mas eu fui assim, eu me lancei a federal, que eu tinha assim uma reeleição estadual tranquila, exatamente por aquilo que a gente falou um pouco aqui, porque eu entendia que essa legislatura seria a legislatura das grandes reformas. É uma legislatura que vai marcar a história do Brasil. Então, diferente de todas as demais, né? A não ser a da Constituinte lá atrás. Então, chegando lá, eu acabei com um pouco de experiência e com um pouco de espaço que eu tinha já com o meu partido e fico líder. Eu acabei sendo membro titular da Comissão de Legislação, Justiça e Cidadania, o que é fundamental, porque tudo passa na Comissão de Justiça e Cidadania, eu sou titular. E aí, para minha surpresa, o meu líder me colocou na comissão como titular, eram 2 catarinenses da Previdência. E aí atuei muito forte, a gente aqui no Sul, a gente chega cedo, sai tarde, né? E aí, estudei bastante, acabei ocupando um bom espaço no cenário nacional. E agora, para minha surpresa, o meu líder me indicou, eu sou o único catarinense na reforma tributária, que é a grande segunda reforma que já começou. Eu vinha lendo na imprensa agora algumas questões sobre isso, porque nós estamos tratando do projeto do Baleia Rossi, que é de autoria do Parlamento. O Parlamento está tentando liderar essa agenda positiva, mas o governo me parece que também vai mandar uma outra que a gente vai juntar todas, né, e compilar e fazer uma ótima reforma que possa desonerar a folha, que possa simplificar o recolhimento, que acabe com a guerra fiscal e que ajude o Brasil a voltar a crescer. Isso não entra ainda na pauta, a divisão do dinheiro federal para os estados e para os municípios? Não, em parte sim, esse é o pacto federativo que você está dizendo, mas uma das lógicas da reforma tributária do Baleia Rossi é que nós vamos alojar ICMS do estado, ISS do município e os federais IPI, PIS, COFINS no imposto bem e serviço. Então, 5 deputados, hoje impostos se transformam em um só. Exatamente. E daí a lógica é deixar um pouco mais de dinheiro, a intenção, nos municípios, que é onde a vida acontece. Portanto, Sérgio, eu estou satisfeito, estou focado em Brasília, entro no Congresso às 8, saímos lá. Quando acaba cedo é às 9 da noite. E quando vai tarde, vai à madrugada, vocês acompanham pela televisão. Para quem não está muito habituado, Darcy, tu falou muito a questão do meu líder, o meu líder, o meu líder. O que é assim, este líder? Assim, Sérgio. O que é esta figura? O Congresso Nacional, ele é dirigido basicamente pelos líderes. São os líderes de cada partido que sentam com o presidente, Rodrigo Maia. O chefe de cada partido. O chefe de cada partido, nós temos 35 deputados, 36.
Então nós temos um líder que nós elegemos e ele é o grande chefe nosso. Por quê? Porque ele senta com o presidente Rodrigo Maia da casa e faz a pauta. Tem projeto que está pronto para votar lá faz 5 anos e não votaram. Então o presidente que diz vota, não vota, vota, não vota. E que trata dos grandes temas. Faz a lista de quais os projetos que naquele momento todos os deputados terão que votar no plenário. E o líder, ele que indica o membro do seu partido nas comissões. Então ele que dá o tom. Tem uma comissão importante, uma relatoria importante que aparece, que o presidente dá para o PSD, o líder vai escolher na mão de quem que ele vai dar. E eu tive sorte, enfim, e ele acabou se encantando comigo. Colocou nas comissões principais, o que me deu visibilidade e me deixou muito feliz. Enfim. Porque essa sorte que você fala, é claro que ela não é tratada assim, né? É uma relação que ele acabou vendo a tua forma de atuar, não é? O teu empenho no trabalho. E principalmente, Darcy, eu imagino o teu relacionamento entre os outros deputados. Sim, claro. Tudo bem, na experiência, né? Eu lembro que na primeira reunião nós chegamos lá e daí surgiu uma discussão, eu não conhecia bem eles, muitos novos, e daí o pessoal começou a falar mal da reforma, querer fatiar a reforma, e daí eu fiz o cruzamento, dizendo, eu vim para cá para mudar o Brasil, essa reforma não pode ser de brincadeira, foi nessa linha. E aí no outro dia o líder me chamou e falou, gostei de ti, eu preciso de alguém assim, que eu indicar. É o André de Paula. De onde ele é? De Pernambuco, ele tem 6 mandatos. Lá para você chegar presidente da casa, eu chego líder, com exceção do Severino no passado, que foi uma piada, deu errado, demora muitos anos, porque lá tem muitos feras, né? Tem pessoas, por lá passaram... Tem o tal do alto clero, baixo clero. Por lá passaram o Luiz Guimarães, tem o Tony Vilela, o Delfim Neto, né? Então... Qual é Mas tem uns loucos lá também. Tem o Tiririca, tem o Boca Aberta de Londrina, tem uns doidos lá, tem um lá que é... Santa Catarina tem algum doido? Não, o pessoal de Santa Catarina, o pessoal do Sul é uma bancada boa, coesa, trabalha muito, que produz muito, viu? Aliás, quando fala de Santa Catarina lá no Congresso, nós somos exemplo para o Brasil em tudo. O pessoal adora Santa Catarina. Mas o governo federal não reconhece essa força. Sim, Sérgio, isso eu quero te dizer. Veja bem, nós estamos... as reformas vão sair não só por causa do governo, porque a maioria absoluta do Congresso está consciente que tem que fazer a reforma. Quer dizer, pelo Brasil vai andar. Né? E o Rodrigo Maia é muito forte, ele toca bem lá. O pessoal que está nos acompanhando talvez não goste muito dele, mas ele é muito forte e ele quer as reformas. Mas sim, ele está pautando o governo. Mas não pense o Bolsonaro, que é o nosso presidente, que é honesto, que é trabalhador, que está fazendo o processo de privatização, que está combatendo a corrupção, não pense ele que nós não vamos cobrar duramente dele o recurso para fazer as grandes obras que o Brasil está devendo para Santa Catarina. A 280, 470, a nossa universidade que está aqui, esse dia eu tive com o ministro, o contorno ferroviário, a 163, a 282, quer dizer, o governo federal está devendo para nós. E essa conta nós vamos cobrar. O orçamento do ano que vem está pronto, houve uma diminuição das verbas, vou falar aqui da região, né, da 280, que liga a Jaraguá do Sul, Curupá, até o Porto de São Francisco, e também houve uma redução na obra da ferrovia, que vem lá de cima de Mafra e também chegar em São Francisco. Não dá para mudar isso? Assim, Sérgio, você foi parlamentar, excepcional parlamentar, e você conhece como funciona. Na LDO, houve até uma diminuição, mas é a lei de diretrizes orçamentárias, que traça as diretrizes. Aí nós vamos ter agora o orçamento, que é a LOA. E o relator do orçamento, não sei nem se devia falar aqui, não foi noticiado ainda, para nossa sorte é o Domingos Neto, do meu partido, meu amigo de futebol. E eu já falei para ele da 280 e disse que quero trazê-lo aqui e tal. Então o relator do orçamento ele pode e vai alterar. Então a saída para essas grandes obras é nós colocarmos no orçamento mais dinheiro. Certo. Por exemplo, a 280 tem 99 milhões, 100 milhões, tem que pôr 300 milhões. Não pode demorar 10 anos, tem que demorar 3. E assim, o contorno ferroviário, né, e a nossa universidade, nós estamos pagando quase R$500 mil de aluguel ali no perímetro do Business Parks, que é um local maravilhoso, mas não é o campus.
Então perde a identidade. A Universidade Federal paga esse valor mensalmente e, pelo jeito, vai ficar lá por muitos anos. Sérgio. Mas também montaram uma Veneza, né? Deram ali um terreno para construir a universidade, que é uma vergonha. Eu tive com o ministro. Veneza porque enche tudo aqui. Eu tive com o ministro há 15 dias. Com relação à nossa universidade, tem um plano B, que é exatamente a articulação com o consórcio que comprou o entorno para eles construir e doar para a universidade. Sem custo nenhum. Com barcas, inclusive. Isso. E o ministro está lançando um projeto novo, que me falou lá e agora saiu na imprensa, de uma abertura das universidades federais para que a comunidade privada possa ajudar e construir, enfim. E o ministro, com razão, está querendo despolitizar um pouquinho as federais. Com razão. Agora, aqui em Joinville, nós precisamos não só do prédio do campus, nós temos que avançar, sair das engenharias e trazer outros cursos. Por exemplo, nós temos que ter a medicina aqui. Né? O meu sobrinho, por exemplo, se forma em dezembro médico em Francisco Beltrão, que é uma cidade do tamanho de São Bento, numa universidade estadual gratuita, lá no Paraná. Aqui em Joinville nós temos medicina que é muito boa, não Univille, mas é paga. Quer dizer, e o filho do trabalhador? Nós só temos em Florianópolis. Então nós, por exemplo, no Paraná tem 8, 10 universidades, Francisco Beltrão. Daqui a pouquinho nós voltamos, não é só apenas de Francisco, também eu vou conversar com você, Darcy, a respeito do momento político que nós estamos vivendo lá em Brasília, para ver como é que é a tua relação com o próprio governo Bolsonaro e chegando também aqui a nossa realidade. Mas um instantinho só, nós já voltamos. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. As melhores casas pré-fabricadas de Santa Catarina são construídas pela Aliança de Joinville. Qualidade nos materiais, acabamento de primeira, madeiras nobres, rapidez na construção. Fale com o dono, o Ângelo, e peça um projeto do seu jeito. Aliança, a melhor construtora de casas pré-fabricadas. Rua Albano Schmidt, 4.973, bairro Boa Vista. WhatsApp 47 98820 9090. Já estamos de volta com o programa que hoje conversa com o deputado federal Darcy de Matos, direto de Brasília para Joinville, norte de Santa Catarina. Darcy, no bloco anterior nós falamos muito sobre a reforma tributária, sobre a tua relação e as tuas conquistas no espaço federal, porém, nós ainda estamos vivendo a reforma da Previdência. Haverá um segundo turno, né? E a reforma teve dois momentos. O primeiro, uma imposição do governo de um projeto que era de 1,3 trilhão, que tinha impactos importantes, e hoje ela reduziu aí a 900 bilhões. Darcy, vai mudar mais alguma coisa ou chegou ao limite? Assim, só para iniciar, o setor produtivo é a casa da moeda do Brasil. Então nós temos que fazer as reformas, e o governo do Brasil, para que o setor produtivo comece a crescer, retome, porque se você não tiver emprego, não tem imposto, não tem saúde, não tem política pública. Sim. Então, por isso que eu tenho atuado muito em cima em defesa do setor produtivo no Brasil. A reforma da Previdência é fundamental porque o Brasil está falido. Quando o Congresso autoriza a emissão do título da dívida pública de 248 bilhões para o Bolsonaro pagar comida, Bolsa Família e aposentado, é como se um trabalhador fosse no banco e pegasse 5 mil para pagar o aluguel e o rancho. Então veja que o Brasil está falido. Cheque especial. Mas o Brasil tem jeito. Nós vamos reconstruir o Brasil. Eu estou animado com o Brasil. Então, a reforma da Previdência, ela vem no sentido, com a lógica de pegar o grande e de proteger o pequeno. E de, sobretudo, garantir que daqui 5, 10, 15, 20 anos,
o aposentado vá no caixa do banco e tenha dinheiro. Isso tudo já é moeda, aliás, já Porque é... em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o aposentado está indo e não tem dinheiro. Então, veja bem, Sérgio, então o que aconteceu na prática? Nós vamos no Senado, o Senado ficou combinado, vai incluir estados e municípios. Já está certo. Está certo? E é fundamental por quê? Concordo plenamente. Por quê? Porque Joinville, que é a maior cidade do estado, se não for inclusa, tem dia e hora para quebrar. A prefeitura está devendo para o imprevisto. Por quê? Porque a E é prefeitura... uma fortuna. Tem dois débitos da prefeitura com o imprevisto. Tem o débito normal que os prefeitos parcelaram, a casa de 200 milhões, né? Que já era uma conta que estava rolando. Antiga, exatamente. E tem o chamado déficit atuarial. O déficit atuarial você projeta receita e despesa para 20 anos e chega a casa dos 750 milhões de reais. Daqui a pouco a prefeitura terá mais aposentados do que gente trabalhando no dia a dia. Exatamente. Então o déficit chega a casa em 20 anos de 1 bilhão. Então hoje tem 4 servidores trabalhando para 1. Daqui 20 anos vai ter 1 para 1. Aí quebra. Quebrou, você vai no caixa e o futuro prefeito está ralado. Nós não vamos deixar quebrar porque nós vamos incluir estados e municípios. Mas a Câmara Federal não fez Câmara, isso. por que a Câmara não incluiu? Eu trabalhei muito para incluir. Porque havia um medo de que se incluísse a gente perderia lá uns 40, 50 votos e que poderia faltar voto para não aprovar a Previdência. Agora nós aprovamos a Previdência e aí volta só esse artigo de estados e municípios do Senado para nós avaliar. Mas daí volta para a Câmara Federal mais uma vez. A Câmara passa. agora está mais garantido. Isso, agora está tranquilo. Porque o déficit de estados e municípios chega a casa dos 100 bilhões por ano. É um absurdo. E daí, Sérgio, então veja bem, essa reforma, ela vai pegar os grandes privilégios do serviço público. Isso que eu ia te perguntar. Quando eu falo privilégio do serviço público, não estou falando da professora, do motorista, da enfermeira que ganha 3, 4, 5 mil. Não. Primeiro, a reforma cria uma paridade, ou seja, faz com que crie uma realidade de que o servidor público, o servidor da Tupi ou da Embraco, sejam todos iguais. Vai ter um teto de 5.800 para todo mundo. Porque nós temos absurdos. Aqui em Santa Catarina tem servidor da Fazenda aposentado com 68 mil. Aqui em Joinville tem servidor da Prefeitura, não sei, da Câmara, Prefeitura, aposentado com 15, 18, 20 mil. Aqui na Câmara nós temos pessoas com mais de 20 mil. O Brasil não comporta mais. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Então incluindo os municípios, vai aumentar a alíquota de 11 para 14, já é no estado assim. Aumenta a idade de 60 para 65 e cria um teto, que é o teto de 5 mil. Mas existem exceções, a Câmara aprovou, por exemplo, Polícia Legislativa Federal. Isso é uma vergonha, para quem não conhece, é aquela polícia que fica dentro do Congresso, lá olhando, abrindo porta, fechando porta. Não, mas lá nem armados estão? Lá não entrou, a Polícia Legislativa não entrou. Entrou? Não entrou. Saiu. Na reforma? No último momento foi tirado, então? Não entrou. Então é o seguinte, Sérgio. Porque a Polícia Federal entrou, a Polícia Rodoviária Federal. Sérgio, veja bem, então a gente fez algumas adequações na reforma. Por exemplo, senão não passava. Nós tiramos os agricultores. Você, agricultor que está nos acompanhando, continua a mulher se aposentando com 55 e o homem com 60. Quando você diz tiraram, é porque, na verdade, deixaram como está. Exatamente. Não entrou na reforma. Não, porque a vida no campo é dura. Sim. Então, uma outra mudança, nós mantivemos o benefício do idoso e do deficiente. De um mínimo salário. Exato. Uma outra alteração, nós melhoramos a vida, a condição dos policiais, tá certo? Então, o que é correto, na minha opinião. Porque nós temos que fortalecer a polícia para que eles possam enfrentar o bandido. Até porque você veja, né, Darcy, é a única profissão que a pessoa corre risco de vida todos os dias. Também nós criamos nós aprovamos uma emenda criando uma condição especial para os professores. Tinha uma emenda que tirava os professores totalmente da reforma, que custava 200 mil, a gente criou um meio termo. E nós valorizamos a mulher também, acatamos uma emenda que valoriza e beneficia a mulher no caso de aposentadoria. Então, Sérgio, nós criamos algumas excepcionalidades. Por exemplo, o policial, ele se aposenta com 55. Por quê? Porque não pode ser com 47, hoje 48. É assim. Hoje tem 43, 44 anos. Os policiais nem querem ir tão cedo para a reserva, eles querem ficar. Então, mais ou menos, deputado, mais ou menos. Veja bem, então a reforma vai dar esse fôlego para o Brasil. Nós aumentamos a contribuição social do lucro líquido dos bancos de 15 para 20. Quando é que fica pronta essa reforma? Colocamos reforma? a mão nos bancos, o dinheiro dos bancos,
E acabamos com a vergonhosa aposentadoria dos deputados federais e senadores. Muito bem. Deputado que se ex-governador continua. Ex-governador nós já acabamos... Bom, ex-governador cada estado tem que fazer. Isso. Nós acabamos com a aposentadoria dos ex-governadores aqui em Santa Catarina. Mas na reforma eles também entraram. Ele tem razão. Muito bem. Reforma para ser finalizada, tem a reforma política, que é algo também importante para reduzir o número de vereadores, para mudar o calendário eleitoral. Qual é a tua visão Assim, sobre Sérgio. isso? Então, quais são as reformas? A Previdência, que está finalizando, a tributária, a reforma do projeto anticrime do Moro para endurecer com o bandido e com os corruptos, que nós vamos aprovar. O Moro é maravilhoso, o Guedes é maravilhoso, esse ministro da Economia, firme. Tem a reforma do Estado, eu estava lendo na página amarela da Veja, o Armindo Fraga falando, tem um anteprojeto pronto para enxugar o Estado. Quando tu fala o Estado, é o governo. O governo. Acabar com as famosas estatais em excesso. Nós temos quantas empresas estatais? São mais de 600? Mais de 600. E a gente achava que era nossa, e com os anos nós vimos de quem eram os donos das estatais. Todo mundo que era vermelho. Por que o governo tem que cuidar de correio? Não sou contra a cor vermelha, mas... O governo tem que cuidar de saúde, segurança e educação nas estradas, o comunismo, particularmente o... Então, Sérgio, e aí vem a reforma do Pacto Federativo, e a reforma política eu não entendia por que ela é importante. Primeiro, nós temos que fazer a reforma política para coincidir as eleições, porque o Brasil não aguenta a eleição de 2 anos. Sem dúvida. Elege de vereador a presidente no mesmo momento. E tem um outro motivo aí, eu não entendia. Porque é o seguinte, por que a Câmara é travada e ela não anda? É muito lento. Para você discutir um requerimento de inversão de pauta demora 2 horas. Porque tem 35 partidos. Então, cada requerimento fala 35 líderes. Sem contar os próprios deputados. Imagine os Estados Unidos, que tem 3 partidos, como é rápido lá. A Alemanha é 3. A Alemanha você coloca um projeto, fala 3 líderes e vota. Nós fala 35 vezes 10 minutos, dá 350 minutos, quer dizer, já foi 3 horas para discutir um requerimento. Então, e cada partido recebe o fundo partidário. E aí vem o fundo partidário que estão querendo na LDO duplicar, eu sou contra, porque a eleição não tem que ser feita com dinheiro, foi a época do dinheiro, tem que ser com projeto, com história, com visita, com propostas, e também o recesso que eu sou contra. Então, é claro que eu estou usando o meu recesso para trabalhar. Ontem estava em Garuva, Joinville, fui em Barra Velha, hoje vou subir a serra, vou para Videira amanhã e tal. Mas o recesso é uma besteira, não deveria ter recesso agora, no Congresso Nacional. Ainda dentro dessa linha da reforma política, fala-se também de fazer com que a próxima eleição tenha mudanças. Hoje, o que está posto na lei é que a eleição para prefeito e para vereadores terá diferença. O prefeito pode fazer alianças entre partidos. Então, o candidato A consegue trazer o partido B, C, D. Para vereador isso acabou. Não pode fazer porque... Cada lista de partidos não pode se juntar com outros. Mas ouvi dizer que vão querer mudar de novo. Não vai mudar. Então, para a eleição do ano que vem não vai mudar, teria que mudar até outubro, não vai mudar. Porque a ideia é exatamente... Mas nós estamos em julho. Acabar com pequenos partidos no Brasil, por isso foi criada essa cláusula. Agora a reforma política ela entra em pauta no ano que vem. Tem uma PEC lá para prorrogar os mandatos, que se andasse eu votaria favorável, porque eu acho que tem que coincidir os mandatos e economizar dinheiro, mas essa PEC ela tem pouca condição de andar. O Rodrigo Maia já disse que não vota para votar. E se ele não vai botar para colocar para votar, não vai votar e acabou. 2 anos, né? Ele tem mais 1 ano de mandato. Daqui a pouquinho, mandato não, de presidência, né? À frente do Congresso. Aliás, ele está mandando mais do que o Bolsonaro, na tua opinião? Ele é muito forte, né? O Congresso está muito forte. Ele que articula as reformas. O pessoal às vezes não gosta muito dele, mas não é fácil tocar o Congresso, Sérgio. Não. Porque são muitos partidos, muitos interesses, né? E às vezes tem e a esquerda batendo muito, criticando muito. Não tem moral para fazer isso. Além da esquerda, os filhos do Bolsonaro também, né? Batem bastante, né? Gostam do Twitter, gostam do... Meu Deus do céu, que coisa. Tu também acompanha os filhos do presidente? Sim. A gente lá no dia a dia, eu sou amigo do Eduardo, né? Ele é deputado federal, está lá com a gente toda hora. E tem uma série... Tu vai aos Estados Unidos também, quando ele assumir, como embaixador? E tem uma série de eventos... Tu sabe fazer hambúrguer, não? E tem uma série de eventos com o presidente que a gente está sempre lá em contato. Mas Brasília é muito tumultuado, né? Todo dia surge um problema, né? Mas a minha mensagem é de otimismo. Vai dar certo,
vamos voltar a crescer, vamos voltar a gerar emprego e o Brasil ainda vai ser uma grande potência mundial. Daqui a pouco a gente volta com informações agora trazendo mais para a realidade não, né? Para a pauta aqui de Joinville e região norte de Santa Catarina. Um instantinho, você não sai daí, eu já volto. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. De volta com o último bloco com o deputado federal Darcy de Matos. Tivemos aí uma passagem nos anteriores sobre Brasília, as reformas, as mudanças. E aqui em Joinville, também o cenário de Brasília acaba atingindo as eleições do ano que vem, Darcy. Mudanças nas coligações, novos partidos se destacando. Por exemplo, o DEM, os democratas, era um partido pífio. Com a chegada do presidente, do Rodrigo Maia, aqui também ele cresceu, o seu partido mudou, né? Você me dizia numa entrevista ainda no início do ano que o Merizio sairia do seu partido, de fato isso aconteceu, o Kennedy estaria também no caminho de sair do seu partido, este cenário está se consolidando. Você tem um partido com menos líderes, a sua candidatura ficou mais natural do que até então acontecia, né? Para prefeito. Se antes você tinha o Kennedy disputando, né, por agenda ou por calendário, você já não tem mais. As alianças também são diferentes. Darcy, será candidato a prefeito? O Sérgio, a princípio eu não decidi esse assunto. Então veja bem, eu estou assim, totalmente focado em Brasília. Saímos da Previdenciária e agora eu vou para a reforma tributária como membro titular, além de tocar todos os dias, participar da reunião da Comissão de Justiça e Cidadania que eu sou titular. Então é muito corrido em Brasília e nós temos que pensar primeiro em recuperar o Brasil, que vai dar certo no meu entendimento. Tomara. Eu acredito no Brasil. Eu também aposto nisso. Então, com relação à questão política, tem muitos candidatos se lançando e tratando desse assunto. Eu acho muito cedo. Joinville tem mais de 12 hoje, né? Pré-candidatos. O Moisés, por exemplo, foi colocado como pré-candidato, na última hora acabou virando governador. Então tem o Greca no Paraná, tem outros casos, já em Ler, lá atrás. Você acha que esse fenômeno de o 17 sair vitorioso em quase tudo pode acontecer em Joinville? Eu acho que o conceito da nova política ficou e tem que ficar. Então a nova postura, diferente da gestão e tal. Mas no mais a onda passa. Onda é onda. E a eleição municipal é uma eleição diferente, né, Sérgio? Diferente da proporcional. Então é muito cedo, é bom que tenham novos nomes, novos candidatos, mas eu vou tratar desse assunto em abril, maio do ano que vem. Hoje já não será muito tarde, Darcy? Não. Hoje, categoricamente, eu posso dizer que eu não posso dizer que sou candidato e também não posso dizer que não sou. Eu estou focado em Brasília. Nós estamos fortalecendo o partido ali do Estado também, apoiando para se filiar ao nosso partido, que é uma jovem liderança. Aqui em Joinville, você imagina que novos líderes estão chegando? Eu estou com uma relação muito boa com o Kassab, que é o presidente nacional do meu partido. É fundamental que você tenha esse apoio, né, político e numa eventual campanha logística, né? Então eu estou assim, bem tranquilo. E aqui, o partido como está, Darcy? Está bem. Com a saída de algumas lideranças do Estado, isso atingiu aqui? Não, o Kennedy é meu amigo, inclusive eu disse a ele, se quiser sair eu dou a carta, eu assino para ele a carta, ele é meu amigo. Né? E ninguém vai ter que proibir ninguém de sair, talvez vá para outro partido, ele tem que resolver essa questão jurídica legal dele, né? Mas nós estamos com o partido organizado, montando a chapa de vereador, e eleição de prefeitura não é tarde o ano que vem, não. Eu acho que nós temos que tratar da questão da eleição
no momento que tem que tratar. Esse ano, se parecer ruim, esse ano é ano de reconstruir o Brasil, no meu entendimento. Entendo que a prefeitura, que o Udo tem se esforçado muito para fazer uma boa gestão, mas a gestão poderia ser muito melhor. Eu sou contrário a 2 mandatos, o segundo mandato sempre acomoda um pouco, né? Então a cidade poderia ser melhor cuidada, os bairros, a questão da saúde, mudou muito a equipe, agora esse menino está na saúde, é muito bom, né? Mas a cidade poderia estar melhor, no meu entendimento. Agora não dá para tirar os méritos do prefeito Udo de ser um prefeito esforçado, trabalhador, levanta cedo, correto, isso tudo a gente tem que ser... Significa que você poderá ter uma aliança ali na frente? Absolutamente não, nenhuma possibilidade, porque o PMDB tem o seu caminho, o prefeito Udo vai ter seu candidato, eles têm um outro conceito de tocar a cidade. Eu entendo que tem que renovar, porque seria muito ruim para a cidade ter um mesmo grupo, 12 anos dirigindo a cidade. A democracia tem que alternar. E eu tenho feito poucas críticas, por quê? Porque ele ganhou a eleição e tem que tocar a cidade. Agora, as críticas que eu faço são consistentes. Lembra que na época que o prefeito devolveu o licenciamento para Florianópolis, todos aplaudiram ele, entidade empresarial e tal. Só teve um que falou que estava errado, que não deveria ter feito, fui eu. A questão ambiental, né, que saiu daqui. Perdemos 2 anos. Quantos empregos nós perdemos de empreendimentos que não saíram? Então eu não fico fazendo crítica todo dia, besteirada, mas eu tenho que fazer crítica consistente. Aquilo que está errado, está errado. Ele tem ido a Brasília pedir recursos financeiros no teu gabinete? Assim, Sérgio, eu tenho uma relação institucional com o Udo, como disse, né? Eu quero que ele vá bem e que toque bem a minha cidade. Eu torço para que a minha cidade vá bem. Então eu tenho conversado com ele, agora vou mandar recursos via prefeitura, R$500 mil para comprar um aparelho para a cardiologia do regional, comprar equipamento infantil, via o secretário da saúde, que é um menino trabalhador, gosto desse secretário que está lá, é o Jean, né? E tive uma reunião com o Udo, porque eu vou mandar R$1 milhão do governo federal para fazer a unidade de base de saúde do Aventureiro, uma do Ana Júlia, lá, Estevam de Matos, naquele bairro, e uma no Lagoinha, do Morro do Meio. E também tem o compromisso de final do ano mandar dinheiro para fazer a ligação do Costa Silva com a Vila Nova, ali na Estrada do Suíço, que é um pedido do Fábio D'Alonso e do Adil Girardi. Quer dizer, então eu tenho que ter uma relação institucional com o prefeito. Ele é o prefeito de todos nós. Não adianta briga não constrói nada. Ele tem a turma dele, o grupo dele, o partido dele, e eu tenho o meu grupo. Né? Então é assim que eu vejo a nova política. Como o governador Moisés. Sinceramente, o governador Moisés está indo bem. Tu achas? Eu acho, tenho certeza, ele está discreto, ele está 6 meses, não dá para se criticar o Bolsonaro ou o Moisés em 6 meses de governo, Sérgio. Né? Então ele está discreto, está tocando o Estado, errou em alguns pontos que já corrigiu rapidamente, mas veio em Joinville, deu dinheiro para fazer a Edgar Meister e a Hans Dieter, deu dinheiro para o Bolshoi, deu dinheiro para o Festival de Dança, quer dizer, para os bombeiros, que nós vamos criar agora a Frente Parlamentar dos Bombeiros, início de agosto, lá em Brasília, eu vou ser presidente nacional. Então, não dá para você ficar querendo criticar o governador em 6 meses de mandato. Deixa ele tocar o Estado. Muito bem. No meu entendimento, enxugou, cortou cargos. No meu entendimento, o governo Moisés está indo bem. Muito bem. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista, a sua agenda complicada. Eu quero aqui deixar um registro também para os nossos amigos e amigas que nos acompanham. Eu tenho apreciado muito o seu trabalho. Eu te acompanho, viu, Sérgio? Eu vou te mostrar. Tem algumas notícias que chega a mim, que eu tomo conhecimento, o teu zap redes lá. Sociais, né? Você sempre muito atualizado, né? Mas eu quero te registrar. Tem um outro Sérgio ali, viu? Tem, o Sérgio Silva 2. Apareceu um outro Sérgio aí, eu falei para minha assessora, mas o que está acontecendo aqui? O Sérgio agora virou a comentar coisas no Face, aliás, blog, né? Não, inicialmente eu pensei que você tinha colocado a foto quando jovem, porque tem algumas pessoas que fazem isso. Aí eu olhei bem... A minha foto de jovem é pavorosa, eu jamais ia colocar. Cabeludo? Darcy, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu tenho feito esse registro, Obrigado, não apenas na tua presença, mas também em outros lugares, porque é importante que um deputado com a tua experiência saia daqui, e eu imagino que o foco em Brasília, os teus pontos de vista coincidam muito com o meu de cidadão. Como jornalista eu sempre tenho essa neutralidade,
mas eu quero fazer esse registro público. Muito obrigado mais uma vez, Darcy. Sérgio, abraço. Estamos trabalhando lá sempre em conjunto. Eu, o Coelho, o Armando e o Stioquete e o Ciolívio de Jaraguá. Então, esse bloco de 5 aí, estamos trabalhando por Joinville e por Santa Catarina e pelo Brasil. Um abraço, gente. Muito obrigado também a você que nos acompanha todas as noites aqui na nossa TV Beca, canal 11, Sistema Digital. Depois, você sabe, nós teremos aí uma grande entrevista para que você possa receber as melhores informações. Até lá, fiquem com Deus.